Vamos orar neste momento. Pai de amor, nós adoramos o Teu santo e excelso nome. Neste momento, colocamos essas crianças diante de Ti, uma vida de cada vida, aqueles que vão cantar com elas, também contar a história da Tua palavra. Ó Deus, poderosamente, neste momento. Também nós louvamos o Teu nome pela bênção de ouvir a Tua palavra através do pastor Samuel. Rogamos que o Senhor use a honra e glória do Teu nome e Teu Santo Espírito continue trabalhando em nossos corações para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. No nome de Jesus, nós oramos neste momento. Amém. Deus abençoe, pastor. Certo pastor de um campo missionário foi convocado pela sua convenção para atender uma necessidade de uma outra comunidade que ficava um pouco mais distante, e ele não tinha na igreja dele ninguém preparado para pregar. O que tinha melhor preparo era o seu filho. O seu filho nunca tinha pregado na igreja, na igrejinha. E ele já dava aula na escola dominical, já cuidava de alguns pequenos grupos, mas pregar, ele nunca tinha feito isso. E o pai dele sentou com ele e disse: filho, você é a pessoa mais preparada para assumir a igreja nesse tempo que eu vou estar fora. Ele disse: está ficando doido, pai? Eu nunca preguei na igreja, ainda mais na ausência do Senhor, não vou fazer isso não. Ele disse: filho, mas não tem ninguém. Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar, você pode ficar tranquilo. Deus vai cuidar, você já ministra nos pequenos grupos, você já fala para jovens. Por que você não poderia falar? Mas é diferente falar na igreja. Disse: não, não é não, filho. É a mesma coisa. Eu vou orar por você, Deus vai te abençoar. Eu não tenho opção, é você mesmo. Aquele garoto chegou no primeiro domingo, ele tinha que pregar 3 sermões, 3 domingos consecutivos. Primeiro domingo ele chegou na frente da igreja e falou: irmãos, papai me deu a tarefa de pregar aqui, mas eu queria saber quantos de vocês sabem que eu vou pregar hoje? E todo mundo ficou com a mão abaixada, ninguém sabia o que ele iria pregar. Ele disse: é um absurdo que vocês não saibam o que eu iria pregar, porque eu não vou pregar mais, porque se meu pai está pregando até aqui e vocês não sabem que eu iria pregar o evangelho, então não faz sentido eu pregar para vocês. Vocês vão para casa, pensem em tudo que o papai tem falado todos esses anos e Deus abençoe vocês. No domingo seguinte, aquele rapazinho chegou de novo na frente da igreja e fez a pergunta: irmãos, quantos aqui sabem o que eu vou pregar hoje? A igreja inteira levantou a mão, óbvio, depois da bronca do domingo passado. Disse: glória a Deus. Se os irmãos já sabem o que eu iria pregar, por que eu devo pregar então de novo, né? Vocês já viram o conteúdo, está tudo certo, então não preciso pregar mais nada. A igreja disse: esse rapaz está fazendo a gente de besta. E combinaram: metade vai levantar a mão, metade não vai levantar a mão. E no domingo seguinte, no Deus, ele voltou e perguntou assim: quantos aqui sabem o que eu vou pregar hoje? Metade da igreja levantou a mão, metade não levantou. Ele disse: glória a Deus, estou vendo que alguma coisa maravilhosa está acontecendo aqui nesse lugar. Então eu queria pedir aos irmãos que sabem o que eu iria pregar, para falar com aqueles que não sabem o que eu iria pregar. Vamos sentar em pequenos grupos aí, vamos, né? E assim ele conseguiu não pregar nenhum dos 3 domingos, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês: sabem o que eu vou pregar hoje? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. 2 Timóteo 4, versículo 6 em diante. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o meu reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e o traze,
pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Essa é a palavra de Deus. Queridos irmãos, todos os comentaristas concordam que esse texto aqui é uma espécie de testamento apostólico que Paulo escreveu, se despedindo de uma vez, escrevendo o último texto, pela própria linguagem que ele emprega no versículo 6, quando ele fala, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo, de certa forma, antecipava que a vida dele não iria durar muito, que ele estava no fim dos seus dias. E ele afirma, faz uma declaração belíssima de fé: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então agora a coroa da justiça está guardada para mim, não apenas para mim, mas para todos quantos aguardam a vinda e amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Paulo está se despedindo. Ele está fazendo um testamento. Quando você vai fazer um testamento, uma das coisas que, em geral, as pessoas atentam muito é perceber aquilo que é essencial. O que é essencial? Pense em você, na sua própria história, o que é essencial para você? O que conta no final das contas? De tudo que você tem feito, o que é que realmente conta? E principalmente para você que já está mais no final do ministério, o que conta no final das contas? E para você que está começando, o que conta no final das contas? As opções que você vai fazer. Eu gosto muito de um desenvolvimento de ideia do Eric Erickson, que é um terapeuta conhecido. E ele disse o seguinte, que quando você tem os seus 18 a 25 anos de idade, na adolescência, até os 25 anos de idade, é uma fase que ele chama de firmar valores. Aí ele coloca uns quadradinhos como se fossem tijolos na construção, a base sua, a estrutura sua, você precisa firmar valores. Nessa época, as opções da sua história se tornam extremamente abertas e você tem que decidir por qual caminho você vai seguir. Quando eu tinha 17 anos e fui para o seminário, eu tinha várias opções. Eu trabalhava no Bradesco, podia continuar minha carreira no Bradesco, alguns amigos meus estavam prestando concurso do Banco do Brasil e passando, eu poderia prestar concurso do Banco do Brasil e passar, eu poderia se tornar um professor, sempre gostei de ensinar. Eu poderia seguir minha carreira de advogado, meu tio, que tinha dinheiro para bancar a faculdade, disse, eu pago para você não ir para o seminário. Ele era descrente, não queria que eu fosse para o seminário de jeito nenhum, né? E, então, assim, muitas opções. A vida é um leque aberto. Você olha assim, a vida, várias opções. E aí você opta por uma delas. Não dá para você abarcar todos. Apesar de que a geração atual, a geração milenial, ou a geração Z, nós estamos na geração Z indo para a geração beta. A Z é aquela que vai de 1980 até o ano 2000. A geração Z é aquela que vai do ano 2000 até o ano 2025. Os nascidos digitais já nasceram nesse contexto digital, por isso que os nossos meninos de 5 anos sabem mais mexer com máquina do que a gente de 60. Quando você não souber responder um probleminha no celular, chama o seu neto de 5 anos, que ele sabe mais do que você de 60. Correto ou não? Né? Já viram? Eu vou contar um segredo. É porque os meninos agora, os médicos já colocam o chip na cabeça deles, já nascem com o chip, tá? Eu acho que tá. Estou brincando, gente, não me leva a sério. Vai que alguém acredita nisso que eu estou falando, né? Agora nós estamos, a geração Z, ela é folgada existencialmente, né? Mas
Nós estamos entrando agora na geração beta, que é 2025 adiante, que é a geração da inteligência artificial. Os professores estão à luta. Sou professor de seminário e a gente sabe que hoje, com um clique, o aluno resolve todas as questões e não precisa fazer trabalho mais. Se ele quiser ser desonesto, basta um clique e tudo resolve. Tem como você descobrir isso? Tem. Mas eu tenho 65 anos de idade. Quando foram discutir isso no seminário, no conselho do seminário, eu falei, olha, se vocês quiserem, chama outro pastor, porque eu não vou ficar checando esse negócio na internet para saber se o cara fez plágio ou não, através da inteligência artificial. Mas é um negócio absurdo o potencial que isso tem. Essa é a geração Z. A geração milenial, que estão aí dos 30, 40 anos, gente que chegou, então, a essa idade, em geral, eles já passaram por 5, 6, 7, 10 empregos. Os meus filhos, todos eles, já passaram por várias empresas, né? Eles estão agora na faixa dos 40 anos de idade. Então, quando você chega, o Eric Erickson disse, quando você chega, você faz a opção nessa idade, e você vai testando opções, ele diz que a maturidade chega emocional aos 40 anos de idade, né? Mas chega no meio de muito atropelo, às vezes uma perda significativa de um amigo, ou a perda de um casamento frustrado. 50% dos casamentos que iniciam hoje, eles vão terminar em divórcio. É uma estatística muito pesada. Não faz diferença se é evangélico, não evangélico, católico, espírita, ateu. A mesma estatística, lamentavelmente, isso é um escândalo para nós, né? Mas aí, quando chega aos 40 anos, você às vezes tem uma falência ou descobre uma doença, né? Aos 38 anos de idade, eu comecei a tomar remédio para pressão alta, né? E aos 50 anos eu descobri que tem doença mesmo, porque eu acordei um dia, estava bonito assim a minha vida, eu olhava, estava brilhando e bonito e rodando tudo. Eu estava com labirintite, né? Até então, né? Eu não sabia exatamente o que era doença, né? Mas a gente vai, então, aos 40 anos, a gente entra nessa crise aí. E aí agora você começa a dizer o que é realmente importante. E aí Eric Erickson diz, ao invés de você abrir os leques, agora você precisa fechar o leque. Você precisa concentrar um pouco mais naquilo que você sabe fazer melhor e gastar a sua vida nisso. Descobrir que algumas coisas você não consegue fazer e descobrir que algumas coisas Deus tem te dado habilidade para fazer, investir nisso. Um amigo meu, um excelente professor de hebraico, da Igreja Cristã Evangélica, ele nunca foi bom pregador. Um dia ele sempre se sentia muito frustrado com isso. E um dia ele conta que um amigo dele chegou para ele e disse assim: quando eu sei que não sei, não dói. Vou repetir. Quando eu sei que não sei, não dói. Então você precisa descobrir que tem coisas que você não sabe. Você não vai fazer bem. Por mais que você tente, você não vai fazer bem. Então invista naquilo que você pode fazer bem. Aí você vai entrar na fase do envelhecimento. O envelhecimento, ele pode acontecer de duas formas. Você pode envelhecer celebrando a vida, encontrando prazer nas coisas que você faz, ou você pode envelhecer amargurado. Em inglês ele usa a expressão grumpy, aquele velho chato, que nem o velho grumpy, tá? Existem pessoas que envelhecem amargurados e pastores que envelhecem amargurados. Eles têm a amargura da igreja, eles têm a amargura do salário, eles têm a amargura da vida, eles têm a amargura da mulher, eles têm a amargura de tudo, né? Chatos. Eles se tornam legalistas, inflexíveis, duros, né? E acham que tudo eles têm razão, que essa geração não presta para mais nada, né? E sempre toda geração tem essa coisa da suspeição sobre a geração mais nova. Isso é muito comum, mas tome cuidado com isso. Mas você também pode envelhecer celebrando, experimentando aquilo que Deus tem te dado, da beleza, na simplicidade, na graça dele, tá? Então o apóstolo Paulo agora está escrevendo o que ele considerava ser essencial. Ele está deixando o testamento dele e está dizendo o que conta no final das contas. Vamos tentar ver aqui agora, pensando nessa questão de revivar o dom que há em nós, vamos tentar ver aqui agora algumas coisas que nós precisamos perceber, a partir do que o texto sagrado vai nos ensinar. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é que nós precisamos cuidar dos relacionamentos. Paulo está falando de uma série de pessoas aqui. A primeira coisa que ele fala
lidar com perdas significativas. Versículo 10. Procura vir ter comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas parece ter sido um amigo muito pessoal do Paulo. Pela forma como ele coloca aqui, ele me abandonou, dá a sensação assim, cara, eu não consigo entender a lógica de Demas. Nós éramos amigos, nós caminhávamos, estávamos no ministério juntos e de repente ele simplesmente foi embora. E o pior, dá-nos a impressão de que na verdade ele amou o presente século e abandonou a fé, ele apostatou da fé. Esse negócio de perdas significativas é muito complicado. Você às vezes perde gente do coração e perde, pior, para o mundo. Perde para o mundo. Gente que esfria na fé, abandona a fé, abandona o Senhor e esfria no coração. Um dia atrás estava conversando com um amigo querido. Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele disse, pastor, eu estou assim, envelhecendo, eu estou me tornando cada vez mais cético, mais cínico e mais grosso. Cético, cínico e grosso? Que definição de uma pessoa idosa? Horrível. Não deixe que isso aconteça com você, meu querido irmão. Mas Paulo está dizendo aqui que ele investiu a vida em Demas. Demas caminhava com ele, mas abandonou. São as decepções, as traições que você enfrenta. E você vai ter que lidar com isso aí. Então, cuide dos relacionamentos, porque você vai ter perdas significativas. Cuidado com isso. Segunda coisa, lide com a solidão. Ele diz aí no versículo 10, somente Lucas está comigo. Vem ter comigo depressa. Está falando para Timóteo. Timóteo, vem estar comigo, porque só Lucas está comigo. No versículo 16 ele vai dizer, todos me abandonaram. Isso é uma coisa interessante, que eu tenho percebido à medida que você envelhece, que você vai perdendo alguns vínculos interessantes. Quando você tem filhos pequenos, os seus próprios filhos pequenos interagem e criam relacionamentos. É festinha de aniversário, é festinha disso, é programa dentro da escola, você vai, a vida sua é uma vida intensa, haja tempo. Quando você vai envelhecendo, nem as pessoas te convidam mais para a festa de aniversário, nem você quer ir para a festa de aniversário de criança. Correto? Então, na verdade, meus queridos irmãos, a gente começa a experimentar solidão. Ele diz aqui que Demas apostatou, amando o presente século, crescente títulos se mudaram, né? E ele está dizendo aqui que ninguém o defendeu quando ele estava só. Essa declaração dele aqui é muito pesada. Ninguém o defendeu. Versículo 16. Você já passou por uma situação na igreja, ou numa tensão de conflitos que tem na comunidade, em que você gostaria que a igreja entendesse que você é um homem que deveria ter sido defendido pela igreja. As pessoas parecem que não defendem você. Isso é terrível para a alma da gente, né? Eu lembro de uma vez, de uma pessoa que alguém fez uma declaração assim, solta, sem sentido, e essa pessoa veio comentar comigo acerca do meu trabalho, da minha vida, né? E eu disse para ela, olha, eu lamento muito que depois de 10 anos de ministério, tudo que eu já fiz, todo o meu histórico que eu tenho aqui, um comentário é suficiente para desfazer tudo que eu fiz. E você passa a acreditar numa pessoa estranha. É muito sério esse negócio, de você estar sozinho às vezes, sendo abandonado em questões que são pesadas. A sua liderança não vem com você. As pessoas que estão contigo, caminharam com você discipulou, treinou, batizou. Como assim? Como é que você... E Paulo está sentindo isso aqui, né? Existem relacionamentos que eu chamo de funcionais. Amizades funcionais. A amizade funcional é mais ou menos o seguinte: você é amigo por causa da função que você tem. Então, se você tem um colegiado, no meu caso eu tenho um colegiado de nove pastores, nós somos todos amigos. Mas quando por alguma razão eles receberam convite, ou eu, por alguma razão, saí do pastorado, essas amizades não significa que vão ficar comigo. Elas se prestaram a um determinado momento, numa determinada instituição, mas não vão ficar. Não vão ficar.
E eu não vejo muita crise nisso, não. Eu não acho que dá para ser amigo de todo mundo, não. Tá? Mas, assim, às vezes é complicado. Porque você esperava que as pessoas pudessem, de alguma forma, ser amigos seus, e não são. E você vai perceber como esse negócio, na medida que você envelhece, esse negócio acontece, né? E o problema é que nós precisamos entender aquilo que um professor de Harvard, Robert Walton, afirmou. Ele disse: solidão mata. É tão forte, a solidão mata tanto quanto o cigarro e o álcool. Essa é a declaração dele. Tem muita gente morrendo aí de solidão. Tem um negócio seríssimo acontecendo hoje no mundo, que é a questão da vida, da privacidade que as pessoas estão buscando. Nós viemos de um instinto gregário, tribos, povos, comunidades, né, que a vida era compartilhada. Era muito simples, muito pobre, mas vida compartilhada. Na medida em que você vai para o contexto um pouco mais urbano, um pouco mais sofisticado, e eu trabalho com uma comunidade relativamente sofisticada, então eu percebo o seguinte, que as pessoas querem a individualidade delas. Às vezes eu me assusto, porque tem um cara do mesmo time da gente trabalhando, ele tem uma doença na família, a esposa está com câncer, ele não quer contar. E eu falo, qual é a lógica? Por que não quer contar? Por que não contar? Até para orar. Mas é um negócio assim de privacidade demais, né? E essa privacidade excessiva, nessa sociedade, está matando as pessoas. A tal ponto de que a Theresa May, primeiro-ministro da Inglaterra, no ano de 2018, ela criou o Ministério da Solidão. Já ouviu falar disso? Ministério da Solidão. Porque pessoas idosas estavam morrendo em seus apartamentos luxuosos e os vizinhos só descobriam que aquela pessoa tinha morrido, a família só descobria porque começava a subir um odor nos apartamentos, ninguém sabia de onde vinha. Aí alguém falava assim, opa, deve ter alguma coisa podre aqui, tinha um corpo podre, 3, 5 dias ali, que não tem relacionamento significativo. Tóquio está vivendo um problema tremendo de mansões abandonadas. Os filhos vão para a Europa para estudar e não voltam, e são tão desvinculados afetivamente da família que as mansões estão arrebentadas assim no centro da cidade, mansões hipervalorizadas, mas ninguém tem ninguém para cuidar. Os meninos não querem também não querem saber não, né? Aí, em 2021, o governo do Japão vai fazer a mesma coisa que o governo da Inglaterra, criou também o Ministério da Solidão. Olha que loucura! Para cuidar de gente só. Então, gente, lide com a solidão. Como é que eu acho que nós precisamos fazer? Sara e eu já temos uma espécie de acordo. Muitas pessoas às vezes nos convidam para jantar e a gente fala assim, cara, isso aqui é canseira, dá uma preguiça, aquele negócio assim, que você sabe que ele vai chegar ali, vai começar lá para 9h30, vão servir o jantar às 10h30, quando for 1h30 da manhã, nós estamos terminando esse jantar. Canseira, né? Mas a gente já descobriu o seguinte, vamos sentar todos. Porque já não estão vindo muitos mais, não. Não estão vindo muitos mais, não. Se você dificultar, vai ficar mais. Aí você vai se apegar à televisão, que não é muito mais apegada da gente, mas pode ser, né? Ou vai se apegar à mídia social. Eu estou percebendo algumas pessoas idosas na minha igreja, na minha família. Eu tenho uma tia de 80 e poucos anos de idade, que assenta na mesa com o Facebook aberto. Velho aí, viciado no Facebook. Não é Instagram, não, porque velho sabe usar Instagram. Mas, né, há um tempo atrás, um pastor amigo meu disse que o adolescente da igreja dele me procurou e disse, pastor, eu saí do Facebook. É mesmo, meu irmão? Saí. Mas por que você saiu do Facebook? Minha avó entrou. Então, nós precisamos aprender isso aí, né, gente? Lidar com a solidão. Nós precisamos encontrar relacionamentos, né? Nós precisamos aprender isso aí, né? Então, o grande problema nosso, aos 50, não é só o colesterol, não, mas a perda de amigos e relacionamentos significativos. Lide com a solidão, tá? A terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, ainda falando sobre relacionamentos, restaurar relacionamentos quebrados. Olha aqui, ele fala, 2 Timóteo 4:11. Gente, esse texto aqui é um texto extremamente significativo. Somente o Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o,
pois me é útil para o ministério. Quem é Marcos? João Marcos, parente de Barnabé. Eles estavam na Antioquia e o Espírito Santo disse: separai Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Barnabé pegou um rapazinho lá do Instituto Maranata dele lá e levou consigo, né? E era João Marcos. João Marcos vai, está animado, está empolgado, e com o mestre Paulo, com Barnabé, um homem compassivo, um pastorzão. E ele vai. Quando chega perto da Panfilha, uma febre, uma doença, algumas coisas começam a acontecer ali, algumas tragédias, segundo os comentaristas, e ele fica assustado porque vê muita gente morrendo por perto, e ele diz: eu estou muito novo para esse negócio aqui. E logo, volta, larga Paulo e Barnabé na chapada. Paulo fica na carne com esse rapaz. Fica na carne. Se você quiser entender a gravidade dessa questão aí, é só você perceber em Atos capítulo 15, versículo 36, né? Quando Barnabé, na segunda viagem missionária, Barnabé tenta levar de novo João Marcos. Ao tentar levar João Marcos, eu acho que eu estou equivocado, 15, 37, ok. Aí João Marcos, Barnabé quer levar de novo a João Marcos. Mas Paulo, capítulo 15, 38 de Atos, Paulo não achava justo levar aquele que os afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Aí vamos para o 39. Houve entre eles tal desavença. Presta atenção nessa afirmação aí. Houve entre Barnabé e Paulo tal desavença. Sabe o que significa isso aqui? Pau quebrou. Obrigado. Pau quebrou. Eles brigaram mesmo. E a coisa foi no nível. Eu sei que isso não acontece entre pastores aqui, né? Mas foi no nível, queridos, que eles não conseguiam caminhar junto mais. Gente crente, viu? Olha lá. Tal desavença que vieram separar-se. Então Barnabé insistiu, levou o Marcos, saiu para Chipre, ele não sabe o que aconteceu, mas Paulo escolheu a Silas, montou outra equipe missionária, com isso acabou que eu não trabalho mais. Não. Ah, meu pai, falhou comigo, é mais ou menos o que ele está falando. Falhou comigo, desse negócio, não dou segunda chance, não. Ok? Agora olha só o que Paulo está falando aqui sobre Marcos. Traze-me Marcos, pois me é útil para o ministério. Eu acho isso lindo. Sabe por quê? Porque eu acho que isso aqui é uma declaração de Paulo, de que ele foi muito duro com o julgamento de João Marcos, não deu uma segunda chance para ele, mas João Marcos superou a infantilidade dele e agora era um homem valoroso aos olhos de Deus. Ele diz: eu quero esse cara perto de mim. Não é fantástico isso aqui? Eu digo isso, eu acho que isso aqui, cuidando dos relacionamentos, é restaurar relacionamentos quebrados. Gente, muitas vezes na história vão ficando, principalmente se você é um líder forte, vão ficando pessoas meio quebradas, meio feridas, meio, né? Nós precisamos eventualmente experimentar a graça dessa restauração, tá? E, em quarto lugar ainda, no primeiro tópico, cuide dos relacionamentos, nós precisamos lidar com as feridas. Olha o versículo 14. Alexandre, o ferreiro, ou o latoeiro, né, causou-me muitos males. Rapaz, teve um irmãozinho ali que arrebentou Paulo. Paulo está dizendo: esse rapazinho me causou muitos males. Que o Senhor lhe dê paga por tudo aquilo que ele fez. Paulo está dizendo aqui, gente, isso doeu, machucou, feridas abertas, né? E, meus queridos irmãos, nós precisamos agora lidar com essas feridas. Rick Warren, no livro Vida com Propósito, ele faz uma das perguntas mais interessantes da vida. O que é que dirige a sua vida? O que é que orienta a sua vida? Ele fala: você pode ser orientado por medo, você pode ser orientado por culpa, você pode ser orientado por amargura, você pode ser orientado por ambição, você pode ser orientado por poder, você pode ser orientado por dinheiro. Eu tenho aprendido que ser orientado por medo, culpa, é uma péssima orientação. Tome muito cuidado para você não ser orientado por culpa. Pecados que você cometeu.
Mesmo porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu pelos seus pecados. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Em nome de Jesus, não leve na sua história uma vergonha, porque isso é acusação do diabo se você é crente em Jesus, já confessou o seu pecado. Se você está sofrendo com isso, saiba que isso é acusação. O diabo, nosso acusador, ele está acusando você. E aí pessoas hipersensíveis na sua consciência podem sofrer o resto da vida por uma culpa. Você passa a ser orientado por culpa. O resultado sabe o que vai ser? Doença. Vai ser um AVC. Vai ser sofrimento pesado. Vai ser um infarto. A dificuldade de ter vida e ter alegria. Não seja orientado por culpa. Não se oriente também por medo. Tem muita gente que tem medo demais. E o medo de ganhar, o medo de perder não deixa a gente ganhar. Esse é o ditado japonês. O medo de perder não deixa a gente ganhar. Não se oriente por medo. Todos nós temos medo, mas não deixe que o medo domine você. O medo pode arrebentar. Não seja orientado por amargura. Não seja orientado por dinheiro. Isso vai arrebentar você. Não seja orientado pelo poder. Pior do que o dinheiro ainda. Porque o poder sempre traz dinheiro. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as feridas. Você pode estar certo de que pessoas vão te ferir. O que você vai fazer com as pessoas que ferem você? Você vai ser orientado com raiva o resto da sua vida? Com desejo de vingança? Vingança é um copo de veneno que você toma pensando em matar o outro. Não faz isso não, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz o apóstolo Tiago. Então Paulo agora tem que lidar com a ferida desse Alexandre Latoeiro. Esse rapazinho foi uma desgraça na vida de Paulo. Um sofrimento tremendo. Ele não descreve o quê? Mas ele fala, olha, ele causou muitos males. É gente que vai bater na sua reputação, é gente que vai atingir você, falar mal de você, vai tentar ferir você, vai tentar roubar de você a sua alegria. Então, cuidado. Então, em relacionamentos, 4 pontos. Lide com perdas significativas, lide com solidão, restaure relacionamentos quebrados e lide com as feridas. Aprenda a perdoar. Deixa para lá. Segunda coisa que eu queria dizer, não apenas cuide dos relacionamentos, mas cuide da saúde. Eu acho interessante isso aqui. No testamento de Paulo aqui agora, ele vai falar agora para a gente reavivar a nossa vida, nós precisamos cuidar da saúde. O que ele fala? Primeiro ele fala do cuidado material. 4, versículo 13. Ele fala aí. Quando vieres, está falando para Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo antecipa o fato de que o inverno está chegando. E ele precisa de roupa quentinha. Ele precisa estar com o seu corpo aquecido. Então, não morra de hipotermia. Mantenha o seu corpo aquecido, meu querido irmão. Isso para mim é um símbolo maravilhoso da nossa existência. Nós precisamos estar confortáveis com a nossa saúde. Negócio de frio demais e calor demais. Eu encontrei com o Cuiabano aqui, né? Quem é o irmão de Cuiabá aí, né? O Cuiabano aí. Rapaz, Cuiabá é uma maravilha, né? É uma antessala do inferno, né? Mas que calor que faz naquele lugar. Mas você tem que criar estruturas de conforto para você, dentro daquilo que Deus possibilita para você. Aprenda a viver de forma confortável. Não precisa ficar passando frio em nome de Jesus, não. Né? Não precisa se privar de coisas que vão dar para você alegria para você. Guarda um princípio que eu gosto muito do Charles Stanley. Charles Stanley diz que nós temos que lidar com o dinheiro de 4 formas. Esse princípio dele, eu estava em Israel, na hora que eu falei, tinha um judeu que era guia nosso, ele disse, repete esse negócio, chamou todo mundo, não, isso tem que ser repetido, fala de novo, bota os pessoal para decorar. E eu tenho aprendido como isso é importante. Primeiro princípio sobre dinheiro. Ganhe honestamente. Ganhe o seu dinheiro de forma honesta.
Não ganhe de forma ilegal. Segunda coisa, aplique sabiamente. Ganhe honestamente, aplique sabiamente. Há muitas pessoas que ganham até relativamente bem, mas não sabem aplicar. Não se preparam para a aposentadoria, não pensam no futuro, né? Não se preocupam com esse tipo de coisa. Até, eventualmente, até em nome de Deus. Né? Terceira coisa, doe generosamente. Doe generosamente. Nós precisamos aprender a doar. Deus tem nos abençoado, vamos doar. E por último, desfrute abundantemente. Desfrute abundantemente. Aprenda a desfrutar aquilo que Deus deu. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais eram as situações? Aprendi a viver em escassez, mas aprendi a viver em abundância. Tem gente que não sabe viver em escassez. E tem gente que não sabe viver em abundância. Quando está em escassez, há muitas pessoas que quase perdem a fé. Quando estão em abundância, há pessoas que se sentem culpadas por estar em abundância. Eu me lembro que um dos bons amigos meus se tornou diretor do Mackenzie. E eu havia recomendado, quando estava no Brasil, o nome dele para essa vaga. E ele se tornou um cara muito importante na Universidade Mackenzie de São Paulo. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi, ele falou, eu quero encontrar com você. Eu falei, eu também quero encontrar com você. Ele disse, vou mandar o meu motorista pegar. Cheguei no aeroporto, Capial, como eu, de Mutum, né? Visite Ascarcado, minha cidade, quando eu nasci, tinha 34 casas, hoje tem 9 em vias de extinção, então anda rápido, senão ela acaba, né? A minha metrópole. E aí eu chego no aeroporto de Guarulhos e ele disse, meu motorista vai estar lá te esperando. Chego lá com a placa, Reverendo Samuel. E o cara todo internadinho, bonitinho, né? Ele voou, tem um carro assim, preto, me esperando assim. Ele me abriu a porta, esse é um negócio bom, né, rapaz? Né? Abriu a porta assim, sentei, parecendo um pachá, né? Aí eu descobri que luxo é coisa boa também, tá? Né? Mas às vezes a gente entra em crise com esse negócio, né? Não é? Então não fica assim, não. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, tanto em fartura quanto em escassez, tá? Então nós precisamos aprender isso aí. O apóstolo Paulo que agora ele está falando, traze minha capa. Não dá para entrar um inverno hipotérmico. Então nós precisamos cuidar da saúde da gente. E essa é a recomendação. O corpo nosso é uma belíssima máquina. Eu fico impressionado com isso. Eu tenho 44 anos de ministério. Eu não me lembro, em 44 anos de ministério, até aqui, graças a Deus, de um dia em que eu tenha parado, a não ser uma crise que eu tive lá no primeiro ano do ministério mesmo, há 21 anos de idade, que eu tive uma crise renal. Fui uma noite no hospital e tomei lá o Buscopan e resolveu o problema. Eu não me lembro de ter parado a minha vida, na minha história, para ficar um dia sequer internado. Não é um grande privilégio? Que máquina fantástica que nós temos. Mas sabe o que acontece? Às vezes você cuida melhor do motor do seu carro do que de você. Né? Você gasta mais com a manutenção do seu carro do que a manutenção com você. E há pessoas que descuidam disso aí. O meu tio Olívio morreu mais novo do que eu, um tio que eu tive. Ele morreu com 63 anos de idade. Sabe por que ele morreu? Porque o médico dava um remédio para ele com hipertensão, para tomar, remédio de pressão. Ele não tomava, porque disse, eu não quero tomar um remédio controlado o resto da minha vida, não. Então, você não quer tomar remédio controlado o resto da vida, amor. Né? Não cuida do corpo. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, aprender a descobrir o que pode dar prazer. Eu não gosto de academia. Sabe aqueles dias que você acorda assim com vontade, andar 10 quilômetros, rodar 30 quilômetros de bicicleta, ir para a academia e fazer ginástica musculação? Sabe esses dias? Eu nunca tive. Né? Eu nunca tive. Né? Mas eu amo caminhada. Eu descobri que caminhada é uma coisa boa. Ontem eu já fiz minha caminhadinha, aí eu vou e ando. Eu gosto de fazer isso, mas precisa fazer. A barriga vai crescendo mesmo, não tem jeito não, mas a gente vai fazendo alguma coisa. A gente precisa cuidar um pouco mais da alimentação, né? Descobrir aquilo que é bom. Lazer. Cuide bem de você. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Eu tenho um amigo que é pastor em Palestina, uma cidadezinha de 2 mil habitantes. 10% da população lá de Palestina é da igreja presbiteriana. Tem 200 mesmo na igreja dele. E eu perguntei para ele, Dorival, o que você gosta de fazer de lazer? Ele disse, eu gosto de tirar o leite da minha vaquinha. Ele acorda 4 horas da manhã,
pega a bicicleta dele, vai para a rocinha que ele tem, e tem umas vaquinhas lá, e fica tirando leite da vaquinha. Esse é o lazer dele. Tá bom, é assim que ele gosta, né? Eu e a minha esposa gostamos de pescar, né? Mas a gente tem que desenvolver algumas coisas que deem descanso para a gente. Eu vim para cá, e a agenda de pregação é grande aqui, mas eu e Sara viemos para cá, eu já disse para vocês, dizendo, nós queremos que esse tempo também seja um tempo de lazer para nós, um tempo de descanso para nós, estar com você, descansar. Não estou vendo isso aqui como uma atividade pastoral pesada, não, estou vendo isso aqui como uma dinâmica boa de Deus na nossa história, para Deus nos abençoar, né? Agora, olha lá, outra coisa que eu queria dizer, cuide da sua mente. 2 Timóteo 4,13, o que ele diz? Quando vieres trazer a capa, é para manter aquecido em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que Paulo está falando? Eu preciso de livros, eu preciso de leitura, e eu preciso de pergaminhos, muito para poder escrever. Tá? Pergaminho é um material, é o couro da ovelha, do cabrito que é tratado, e aí as pessoas escreviam, não tinha papel. Eu escrevi em pergaminhos. Traz-me os pergaminhos, eu tenho que manter a minha mente ocupada. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Mantenha sua mente afiada. Santo Agostinho falava o seguinte, que a mente controla o corpo, mas a mente não controla a mente. Interessante isso, né? A mente controla o corpo, mas a mente não controla a mente. Então, nós precisamos ter uma boa teologia bíblica sobre o Evangelho, sobre os decretos de Deus, sobre as Escrituras Sagradas, sobre aquilo que é importante nas Escrituras Sagradas, sobre discipulado, né? Nós precisamos ter uma visão aguçada, profunda da Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que pensar, mas tem que ler livros bons também. Nós precisamos ter uma hermenêutica boa, porque tem muita teologia terrível aí. Gente, hoje os nossos púlpitos se encheram de teologia da prosperidade, teologia de autoajuda, sabe? E as pessoas estão pregando tudo menos a Bíblia. Não se prega evangelho, não se fala da cruz, não se fala de arrependimento mais. E pior, tem gente aí, influente, que agora começou com nós precisamos atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia o quê, gente? A Bíblia é atualizada. Mas atualizar para justificar o pecado, né? É estranho, porque os meus heróis morreram todos de overdose. Eu cresci ouvindo Caio Fábio. Caio Fábio é insuportável hoje. Tá? Cara liberal, diz, não, o Antigo Testamento pode jogar no lixo, que Paulo escreveu, não vale nada, só o Evangelho, só o que Jesus falou. Deturpando a palavra de Deus. Aí você pega um cara como Ricardo Gondim, que fala assim, olha, eu não creio isso pentecostal, eu não creio na vida literal de Cristo, não. Eu creio que Jesus Cristo virá como uma esperança utópica, como um arco-íris que você olha e acredita que ele tem um fim, mas não tem, sabe? Aí, não, agora defendeu, não, agora na nossa igreja nós vamos ter líderes homossexuais, porque nós entendemos que a nossa igreja tem que ser inclusiva, e vai. Aí você vai pegando os líderes, os caras que eu aprendi a ouvir na minha adolescência, na minha juventude, que me ajudaram muito na compreensão de coisas, de valores teológicos, um liberalismo estranho, exorbitante, né? Um colega meu de ministério, aqui de Curitiba, que largou a nossa denominação, foi para a denominação liberal, está fazendo casamento de homossexual e publicando no Facebook. Maravilha, né, irmão? E um outro lá do Rio de Janeiro, que foi pastor auxiliar meu, largou a fé e agora ele está, eu quero convidar todos para vir para cá. Ei, como diz o inglês, give me a break. Você está doido? Onde é que você vai chegar com esse negócio? Então nós precisamos, meus queridos, cuidar da mente da gente, porque falhar na hermenêutica é falhar na vocação divina, na missão que Deus tem para você. Ler a Bíblia de forma piedosa, ler a Bíblia de forma devocional, cuide da mente, leia bons livros. Daqui 5 anos você vai ser a mesma pessoa que você é hoje, exceto pelos amigos que você tem ou pelos livros que você lê. Leia, aprenda a ler. Se você não conseguir ler muito tempo, não tem problema não. Tem muita gente que começa a ler muito, dá uma dorzinha assim, está doendo aqui, assim, está doendo. Se você é daquele que começa a doer assim, né, leia pouco, mas leia. Leia em doses homeopáticas. Mas leia, tá?
mantenha a mente ocupada. Tá? Outra coisa, meus queridos irmãos, que esse texto aqui vai dizer, e eu acho fantástico, que está no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Eu queria sublinhar o para quê aqui. Deus me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Eu penso nisso aqui, meus queridos, como a questão da minha identidade, do meu chamado. Então você não perca o foco da sua identidade e do seu chamado. Quem você é em Cristo? Na espiritualidade clássica, uma das coisas que sempre se ensinava era de que você tinha que colocar a sua identidade no centro. O problema nosso, emocional, quase sempre é o fato que nós perdemos a compreensão de quem somos em Jesus, de quem somos em Deus. Sua identidade. Lembra da pergunta que eu fiz ontem? Você é pecador ou você é santo? Você precisa entender sua identidade em Cristo Jesus, de filho amado. Quando a aprovação vem e você não se sente filho, é porque você perdeu sua identidade e você é órfão. E o órfão tem duas reações imediatas. O órfão se torna vítima ou se torna tirano. O vitimizado, ele olha para a vida e diz assim: isso é castigo de Deus, Deus não me ama, alguma coisa assim. O tirano é aquele que acha que Deus tem que lhe dar o que ele acreditava que Deus tinha que lhe dar. Aí ele começa a dar ordem para Deus. Seja essas ordens explícitas ou implícitas. O que são explícitas? Explícitas é a confissão positiva. As implícitas são outras coisas. As implícitas são aquilo que você subliminarmente, interiormente, acredita que Deus tinha que ter te dado e não te deu. Você se torna um tirano, exigindo de Deus aquilo que você acreditava que Deus tinha que ter te dado. Você perdeu a sua identidade. Quando você passa pela sua aprovação, você tem uma compreensão de que você é amado de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai dizer: Deus, está duro demais passar por tudo isso aqui. Eu tenho sofrido demais, está muito pesado para mim, esse fardo está pesado, mas eu sei de uma coisa, Pai. Embora eu não entenda tudo o que está acontecendo aqui, eu sei que eu sou amado do Senhor. O Senhor me ama. O Senhor me comprou com um grande preço. E eu tenho uma identidade de amor contigo. Obrigado, Pai. Quando Jesus passa pelo batismo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e João Batista está batizando, e uma voz é feita. Qual é a voz? Do Pai. Essa declaração acontece no mínimo 2 vezes no Novo Testamento. Qual é a declaração? Este é meu filho amado. Eu detesto essa tradução, mas vou tentar explicar por quê. Em quem me comprazo. Por quê? Porque comprazo não diz muita coisa. A gente sabe até o significado, mas não diz muito. Mas sabe o que o Pai Celestial está falando de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho uma alegria muito grande no meu filho. Aliás, essas coisas nós precisamos dizer aos nossos filhos e às nossas filhas. Você dá prazer. Nossos filhos anseiam por isso. Palavra de afirmação. O pai chega para Jesus e fala: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Na hora que ele sai, a Bíblia diz que a seguir foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. É estranho esse negócio. O Espírito Santo te leva para o deserto. Será que Deus não faz a mesma coisa conosco? O Espírito Santo nos leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. E sabe o que é tentação? Tentação é o encontro do pior que é em você com o pior de todos os seres. É caos, né? A melhor definição de tentação que eu já ouvi é essa. Então, meus queridos irmãos, ele é tentado. Qual é a primeira tentação? A gente pensa assim: a primeira tentação de Jesus foi aquela que ele chegou e disse, que Satanás disse: manda que essas pedras se transformem em pão. Não. Tem uma tentação que subjaz a todas as outras tentações. Sabe qual é a tentação? Se és filho de Deus. Se você, filho de Deus. O pai não tinha acabado de falar que ele era filho amado? O que Satanás questiona? O amor do pai por ele. Porque agora ele está no deserto passando fome.
que o pai afirma é exatamente o que o diabo tenta negar: identidade. Louco, não? Como isso é forte em nós. Então, meus queridos, coloque a sua identidade no centro da sua existência. Amém. A sua grande identidade não é ser pastor, nem Amém. ser missionário, nem ser mulher de pastor, nem ser seminarista. Sua identidade não está nesse trem, não. A sua identidade é de filho amado do Pai. Essa é a identidade que você tem que se firmar nela. Agora presta atenção. Olha que coisa bonita que Paulo vai alinhar dentro dessa questão da identidade, né? Porque ele vai colocar agora a necessidade da gente contar a consistência bíblica. Olha o versículo 17, 2 Timóteo 4, 17. O que Paulo fala sobre o Pai? Ele fala assim: mas o Senhor me assistiu. Ah, que coisa linda. O Senhor me assistiu. Lembra que nós falamos que Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus sustenta. Deus vai te assistir, meu irmão, minha irmã. Deus vai te assistir. Ele ama você muito mais do que você imagina que Ele te ama. Deus vai te assistir. Segunda coisa que Ele vai falar: o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Eu acho isso fantástico. Deus me fortalece. Ele me reveste de força. Que coisa fantástica. Terceiro, Deus usa situações catastróficas para atingir os objetivos dele. Porque Ele fala assim: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças nesse abandono todo, nessa oposição toda, na ausência de pessoas para me defender. Para quê? Qual era o propósito de Deus? Para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. O que Deus estava querendo fazer com isso? Deus queria que, por meio dessa provação, do abandono, e de ninguém ir a favor dele, o Senhor pudesse evidenciar a glória dele e dele. E Paulo se sente feliz com isso. Quando Paulo é colocado em Filipenses, ele fala: irmãos, quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. De maneira que as minhas cadeias em Cristo têm se tornado conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo foi colocado na cadeia. E a guarda pretoriana agora tinha que assistir Paulo. Quem é a guarda pretoriana? Os filhos de César, ou os filhos dos senadores, os filhos do palácio, os filhos do senado. Eles tinham que prestar tiro de guerra, tinham que ir para o exército. Aí disseram assim: rapaz, nada melhor do que, ao invés de mandar os filhos para a guerra, colocá-lo ao lado de um prisioneiro religioso, inofensivo, que não vai causar nenhum mal aos nossos filhos. E colocaram lá, rodízio de 8 em 8 horas, que os moleques entravam ali ao lado de Paulo. E aí Paulo teve aquilo que a gente chama de reação em cadeias. Porque literalmente ele começa a pregar o evangelho a aqueles meninos. Tudo senadorzinho, encatadinho, né? Burguesinho, Mauricinho. Aqueles meninos tudo ali. Agora tem que ouvir um velho chato por 8 horas falando de um Jesus ressurreto. Sabe qual é o resultado disso? Em Filipenses 4:22 ele vai dizer assim: todos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Que casa de César? Os do palácio, os do senado, que se converteram enquanto estava aqui me policiando e ouviram o evangelho e creram. Olha o que Deus pega e faz. Como é que Paulo poderia chegar no senado? Nunca. Roma era o centro do universo, era o Capitólio, era a Casa Branca. Agora o que acontece? Deus traz aqueles meninos para pregar. O que eu quero dizer com isso, gente? Deus vai usar situações catastróficas para atingir seus propósitos. E Paulo diz: para quê? Para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E Deus colocou lá Paulo na cadeia para escrever. Paulo não tinha tempo. Ele diz: olha, os irmãos lá do Instituto Maranata, um dia vão ter que estudar o meu pensamento. Bota no papel, escreve aí no pergaminho, para eles poderem estudar. Eu quero você na cadeia, para me servir. Se Paulo fosse vitimizado, o que ele faria agora? Ah, não, Deus, brincadeira. No auge do meu ministério, o Senhor me pega e me coloca na cadeia. Ah, não, Senhor. Está vendo o que o sentimento de vítima faz em você? Você é órfão. Você está vitimizado, você não é filho.
Agora, olha que o texto vai continuar. Ele diz aí, capítulo 4, versículo 17. Todos os gentios ouviram isso e fui libertado da boca do leão. Quem é o leão aqui? Não é o fisco, viu, gente? Ele está falando da boca do leão, que muito provavelmente se trata ou da liderança política judaica, que estava em cima para ele ser condenado, ou da liderança romana, muito provavelmente da liderança romana. O Senhor me libertou da boca do leão. E Paulo está falando aqui agora no momento que ele tem uma casa que ele pode alugar como cidadão romano, e ali mesmo sendo um preso domiciliar, mesmo assim ele poderia receber os amigos, poderia escrever os textos, vários amigos estavam ali com ele, né? E ele está aqui agora dizendo: Deus está me protegendo da boca do leão, né? E por outra coisa que ele fala, no versículo ele continua, no versículo 18 agora: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo pelo seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já sabe, talvez te escandalize. O diabo não pode destruir você. Sabe o que pode destruir a igreja? Você. Você é mais poderoso para destruir do que o diabo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas seus pecados abrem uma possibilidade tremenda de uma ação do diabo na sua história e na história da igreja. Então, o cuidado nosso precisa ser muito grande de nos protegermos para sermos fiéis. Agora, ele está dizendo: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Que obra maligna tem sido feita contra você? Acusação? Injúria? Mentira sobre você? Ou, quem sabe, macumba? E eu já li esse texto aqui trocentas vezes para dentro da minha igreja, que fala: pastor, eu acho que minha casa, principalmente novo convertido, tem macumba, fizeram macumba. Não, filha, quieta, tá? Quieta. Você entregou sua vida a Jesus? Você é crente, ama o Senhor? Você é de Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa, você tem a marca, um primato divino, você é de Deus. Aquele que é nascido de Deus, Deus lhe guarda, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz aqui: olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna, né? Por quê? Porque ele vai me levar salvo para o seu reino celestial. E a grande e última promessa que tem nesse texto: Deus vai me levar salvo para o seu reino celestial. Deixa eu te dizer uma coisa. Trabalhar para o reino de Deus, meus queridos irmãos, o salário não é muito grande, não. Mas a aposentadoria do outro mundo, tá? Então fica sossegado, né? Você tem um passaporte para a eternidade. Que promessa maravilhosa é essa? Que coisa fantástica é essa? Conta-se a história de um missionário que trabalhou 38 anos lá fora da Inglaterra, e quando ele venceu o prazo dele lá, ele resolveu voltar para sua nação, e os amigos todos tinham desaparecido praticamente, tudo, mas ele ainda tinha vindo com a mesma igreja que o ajudava financeiramente durante tanto tempo. Quando ele chegou no porto, ele estava com certa expectativa, ele e a esposa dele, de quem estaria esperando o board de missão, quem sabe, o comitê de missão, o conselho missionário, quem que estaria esperando por ele? Os pastores da igreja, quem? A liderança da igreja, quem que estaria esperando por eles no porto? Os parentes. E quando eles saíram, gente, eles ficaram impressionados com a recepção maravilhosa que tiveram. Tinha uma banda tocando. E eles olharam assim: a banda da igreja está tocando aqui, tá uma alegria tremenda, feliz, pegaram a marinha dele para descer, mas descobriram que não era para eles, não. Havia um político importante ali, estava tocando, não é porque o político importante estava chegando, não era para eles, não, né? Aí procuraram de cá, procuraram de lá. Quem é que está aqui para esperar a gente? Ninguém. A mulher voltou para a cabine, triste, deprimida, chorando. E ele também muito decepcionado, porque não tinha ninguém. Eu fui lá tentar consolar a mulher dele. Ele também não estava bem. Vamos tentar consolar a mulher da gente assim mesmo. Ele disse: bem, sabe o que Deus falou para mim? Que ninguém vai receber a gente aqui, não.
mas quando chegar no céu, haverá muitos anjos cantando para nos acolher pela nossa missão, pela nossa obra. Eu creio que, meus queridos irmãos, não há recompensa maior do que poder imaginar a glória de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a obra de Cristo, o sacrifício dele, o amor dele, a bondade dele, a identidade que nós temos em Cristo, vamos para a guerra, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Reavive o dom que tem em você, em nome de Jesus. Continue a obra. O Senhor te livrará de toda obra maligna e vai te receber nos tabernáculos eternos. É essa a palavra do Senhor nessa manhã. Senhor, aplica a palavra do Senhor ao nosso coração. É muito fácil, Deus querido, tudo que dissemos aqui se perder num canto qualquer da nossa memória. Mas, ó Deus querido, se a tua palavra for aplicada, ela nos traz vida, ela nos traz entusiasmo, ela faz queimar o nosso coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor, que é tão viva e eficaz. Amém, Senhor. Amém.